aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu selecionei, né, escolhi para vocês, para a gente estar falando de morfologia. Só lembrando que a gramática, né, de língua portuguesa, ela tem algumas divisões, algumas subdivisões. Morfologia, a sintaxe, a semântica, né? E hoje nós vamos começar com morfologia, porque lembrando que quando eu falo de morfologia, eu estou falando de classe gramatical. Na minha época, né, quando a gente usa a expressão na minha época, a gente já passou dos 15, aí tem pelo menos uns 2 anos. Na minha época, a gente chamava de classe de palavras. Hoje nós falamos classes gramaticais ou morfologia. E não poderia ser diferente, eu vou começar falando com vocês sobre substantivo, né? Nós temos o substantivo. Geralmente, quando a gente está na escola, quando eu estou na escola, né, é uma classe morfológica que a gente começa a abordar do modo mais profundo nas séries iniciais lá no 6º ano. E aí eu costumo brincar com os meus alunos, né, falo assim com eles: se vocês adivinharem minha charada, eu vou dar um ponto extra para vocês. Aí o que eu pergunto para os meninos? Qual foi o primeiro ser humano, o primeiro homem que utilizou os substantivos? Lembrando que substantivo, né, eu coloquei aqui definição para vocês, a letra é maravilhosa, mas dá para entender. É aquela classe gramatical variável. Por que variável? Porque é uma classe gramatical que ela vai sofrer flexão, tanto de gênero, masculino e feminino, de grau, aumentativo e diminutivo, e de número, singular e plural. E é uma classe gramatical que eu uso para nomear os seres de um modo geral. Por exemplo, qual o nome daquele sentimento que desenvolve em mim a partir, por exemplo, da viagem de uma pessoa muito querida? Aí eles falam: ah, saudade, professor. Então, eu nomeei um sentimento. Então, ali eu tenho um substantivo. Aí eu brinco com eles. Então, a partir dessa definição, né, que substantivo, eu nomeio os seres de um modo geral, sejam objetos, sentimentos, qualidades. E aí, qual foi o primeiro homem a utilizar o substantivo? E eles acham que é algo assim, né, surreal. Eu até brinco com eles: e aí, vocês não estão indo na escola bíblica dominical ou perdendo a catequese? E aí eu lembro para eles que o primeiro homem a utilizar o substantivo foi Adão. Porque o que Deus disse lá para Adão? Né? Dê nome aos seres. Aí ele colocou nome no elefante, nome na onça. Isso, né, gente, na visão criacionista. Aí eu brinco com eles e rapidinho eles associam uma coisa à outra. Então, o substantivo, né, classe gramatical que eu dou nome aos seres. Aí eu coloquei uma frase aqui, né, um período para vocês, para a gente lembrar. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Então, repare, Pedro é um substantivo próprio, né? Eu estou dando nome ao ser humano. Carro é um substantivo comum, depois nós vamos ver no próximo vídeo as classificações dos substantivos, né? Então, carro é aquele objeto lá que eu uso para minha mobilidade. E chuva é um evento, né, da natureza. Então, os 3 aqui eu utilizei para nomear seres diferentes, né? E aí, um resuminho, que as palavras destacadas representam seres. Podemos conceber como ser tudo aquilo que a gente imagina. Inclusive, Deus, se vocês fizerem uma pesquisa, em algumas fontes vocês vão encontrar Deus como um substantivo concreto. Porque, olha a palavra de novo, antigamente a gente falava que o substantivo concreto é tudo aquilo que você pode pegar. Nós vamos ver nas próximas aulas que essa definição, ela não é uma definição muito correta, né? Porque Deus, por exemplo, ele não é um ser que você pega, que você toca. Porém, ele é considerado o quê? Um substantivo concreto. Mas isso aí vai ser tema dos nossos próximos vídeos. Beijo e valeu!